Bismillahirrahmanirrahim. De várias áreas de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, podemos falar podemos dizer, nos últimos meses da sua vida. Siddiq Akbar, radiallahu ta'ala, depois de ter resolvido a situação de toda aquela revolução que estava a ser criada e depois de ter reestruturado praticamente a parte do Alcorão, ele, a partir de agora, lança realmente os exércitos rumo podemos dizer, ao Levantino, portanto, à grande Síria. Era lá onde o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, tinha enviado o último exército, e era para lá onde Siddiq Akbar agora quer, efetivamente, que os muçulmanos marchassem e fossem realmente até chegar a Quds, até chegar a Beitul Maqdis. Portanto, eram as duas áreas que ele queria ver, era basicamente o Iraque, Iraque era o início dos persas, e o Sham, que é o que nós chamamos a grande Síria. É Abu Bakr que dá o pontapé de saída, e é Omar radiallahu ta'ala que vai efetivamente chegar até lá. Qual é que foi a razão desses dois países? Alguns estudiosos dizem que eram expansões, mas eram expansões defensivas, ou seja, a ideia era efetivamente abrir condições para que o povo pudesse ter acesso ao Islão. E como sabem, na altura, na parte do Iraque, era os persas, e os persas não queriam ouvir do Islão para nada. Aliás, até rasgaram a carta que o profeta enviou. E no lado do Sham, do Levante, a carta que Muhammad enviou a Heráclios também recebeu uma resposta, mas uma resposta de não estamos interessados. Há depois outros que dizem que não, isso é uma jihad ofensiva, porque é uma jihad de ataque. E daí depois levantam aquele mito mentiroso que é o Islão foi espalhado pela espada. É uma forma de denegrir a imagem do Islão. Há dois tipos de jihad e nós temos que realmente aqui ser corretos. Uma jihad é a jihad defensiva, que é defender contra um invasor. Quase toda a vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, as batalhas que ele participou foram defensivas, porque volta e meia estavam a querer atacar, a agredir e tudo mais. Apesar de, houve também pequenas patrulhas que Muhammad enviou para várias cidades também, e com o intuito de convidá-los ao Islão, ou eles aceitarem realmente um novo governo, e eles mantinham realmente a sua religião e pagavam um imposto que era francamente mais baixo do que eles pagavam antes. Caso contrário, havia efetivamente local para batalhas. Mas não eram pequenas patrulhas, não eram realmente situações de outras maneiras. Os Sahaba, radiallahu ta'ala, naturalmente olhavam para essa expansão não pelo domínio territorial ou pelo domínio de dinheiro, mas sim olhavam para este avanço para novas províncias, não havia países na altura, como uma forma de levar o Islão até a toda a gente e dar condições para as pessoas pelo menos poderem escolher. Ou querem aceitar o Islão ou não querem aceitar o Islão. Então, e era assim que na altura as coisas funcionavam, era assim que os exércitos funcionavam. A única diferença é que, ao contrário dos outros exércitos, o exército que seguia debaixo de Abu Bakr, debaixo do ensinamento de Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e debaixo do Alcorão, era um exército que chegava e, antes de haver qualquer tipo de luta, convidava para o Islão, convidava para negociações, convidava para chegar a um acordo. Esta era a diferença realmente que fazia com outros lados. E uma das grandes provas que era assim que eles funcionavam é porque hoje em dia podemos ver que muitos desses países hoje de muçulmanos ainda têm muita gente não muçulmana a viver, gerações e gerações e gerações de cristãos, judeus, hindus a viverem. Então, o facto de ainda hoje encontrarmos em grande parte do mundo islâmico gerações e gerações de famílias, comunidades de outras religiões
apenas mostra que os muçulmanos, quando chegaram a esses locais, convidavam para o Islão e aqueles que não estavam interessados faziam acordos e continuavam com as suas religiões. Isto prova claramente que isto não é um mito, é efetivamente uma verdade. Depois, com esta interação, naturalmente os muçulmanos entravam mais para dentro da religião, e é por essa razão que Rustum, um dos líderes comandantes da Pérsia, na batalha final contra os muçulmanos, perguntou a Rabia bin Amir que porquê é que vocês nos querem tanto a nós? E a Rabia bin Amir apenas disse que Deus nos enviou para libertar as pessoas, para que Ele quiser, da adoração de escravos para a adoração de Deus, de serem pessoas apartadas no mundo para serem pessoas amplas e das injustiças das religiões para uma religião justa. E por essa razão, a partir daí, os muçulmanos começaram. E foi esta a primeira vaga dos discípulos, dos alunos do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que, efetivamente, era essa a razão deles, avançarem e chegar rapidamente a acordo e poder, efetivamente, ter condições para convidar as pessoas para o Islão. E duas coisas ajudavam muito as pessoas a entrarem e aceitarem esses muçulmanos, independentemente de converterem-se ou não. A primeira coisa era que os muçulmanos apenas exigiam que vocês ficam, efetivamente, podem continuar com a vossa religião, não são obrigados a converter-se ao Islão, e os impostos serão baixíssimos. Basicamente, o imposto seria uma moeda de ouro por ano à cabeça, o que hoje em dia dá 150 euros, hoje em dia mais ou menos. E por essa razão, rapidamente, a Andaluzia mais tarde também caiu assim, esses países também foram efetivamente, também foram realmente caindo, e ficou bastante fácil terem chegado onde chegaram. Depois também, se vocês forem ver bem também, havia um homem, que no tempo de Abu Bakr, já no fim, um homem chamado Al-Muthanna bin Haritha. Ele vivia no que hoje é o Bahrein. Era um convertido e ele fez uma ofensiva, sem ter falado com Abu Bakr, contra os persas. Ele foi numa zona que é hoje o Iraque e voltou dali triunfante. E trouxe, naturalmente, os despojos todos para Abu Bakr. E Abu Bakr nem estava a olhar para aquela zona, para o Iraque. O foco dele era o grande Levantino. Mas esta primeira vitória, que foi uma cidade chamada Al-Hira, foi realmente uma primeira cidade a cair, podemos dizer, no Iraque, permitiu que, e com a ajuda de 10 mil homens enviados por Abu Bakr disse, tudo bem, vocês continuam por essa zona e nós continuamos. E a primeira cidade que caiu foi a cidade de Al-Hira. E era um costume, um ensinamento de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, que qualquer cidade que fosse conquistada, os muçulmanos não vivessem naquela cidade, mas sim e fossem para fora e acampassem lá fora daquela cidade, para não parecer que nós queremos realmente vos apoderar sobre vós. E nesta cidade chamada Al-Hira, os muçulmanos começaram fizeram um acampamento, aos poucos começaram a construir casas e mais tarde esta cidade ficou conhecida como a cidade de Kufa, que ainda hoje está, e ficou imensamente grande, tão grande que a cidade Al-Hira antiga entrou lá para dentro. Por isso é que os muçulmanos também, quando chegaram a Lisboa, em vez de ficarem dentro das muralhas de Lisboa, começaram a viver lá fora e mais tarde essa zona ficou também chamada como a zona de Mouraria. E foi assim que, podemos dizer, começa o avanço para o Iraque, e com isso não só eles chegaram no Iraque, como também realmente chegariam muito mais tarde, já no tempo de Sayyidina Umar radiyallahu anhum. Do outro lado temos também, começa também a haver pelo Levante, e o Levante era Khalid bin Walid, foi o comandante que foi preparado para realmente começar a marcha pelo Levante.
E esta marcha, Khalid bin Walid, radiallahu anhu, queria seguir para Madain. Portanto, ele tinha sido destacado por Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, para acompanhar o exército que estava a entrar pelo Iraque. Mas, quando os muçulmanos do lado da Síria estão a cercar Damasco, eles precisam agora de Khalid, e então ele recebe informação para regressar para o Levante e realmente estarem e enfrentar os bizantinos naquele sítio. Como sabem, o Levante na altura estava debaixo do domínio romano por 6 séculos e era a capital económica dos romanos. E Abu Bakr desde sempre quis mesmo enviar e olhar para esta zona do mundo, porque era para aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha enviado Osama com o seu exército, também porque a última guerra que Muhammad esteve presente foi em Tabuk, e foi lá, portanto, foi a última grande expedição de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apesar de não haver guerra, não ter havido batalha, e Tabuk é basicamente a fronteira com a Síria, e também pelo facto de Masjid al-Aqsa, que estava na Palestina, era na realidade a mesquita mais longe que existia, e para entrar em Masjid al-Aqsa tu tinhas que entrar pela Síria. Abu Bakr envia, portanto, o exército de Medina, e eles naturalmente na mesma rota de Tabuk, e lá eles lançam uma ofensiva aos romanos. Portanto, tecnicamente, oficialmente, a primeira grande ofensiva aos romanos foi no Levante, e portanto que era o primeiro, podemos dizer que o primeiro domínio que marca o Império de um terreno que a partir daí eles iriam conquistar uma grande parte. Sensivelmente, Abu Bakr não vai viver para ver isso, quem vai viver vai ser Omar, mas sensivelmente 1,5 milhões de metros quadrados são conquistados. Talvez nunca o Império conquistou tanto terreno como será efetivamente agora conquistado. Abu Bakr envia o seu comandante, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, e dá-lhe instruções, dizendo que nós estamos a enviar esta primeira grande tropa para a grande Síria, depois deu-lhe ordens para tomar conta dos soldados e, portanto, dar-lhe boas ideias, e, portanto, que ele foi dando uma série de informações, dizendo que se vocês, quando ganharem uma batalha, não matam as crianças, nem as mulheres, nem os velhos, não matam animais a não ser que precisam para comida, e não partem nenhum acordo que tenham feito com qualquer cidade. E se vocês passarem por alguns locais onde existem, portanto, mosteiros, não chateiam as pessoas que lá dentro estão a rezar. Abu Ubaida, conforme expliquei, seguiu até Tabuk, e Abu Ubaida segue, portanto, até Tabuk, e a pedido de Abu Bakr, portanto, ele divide o exército em 4 partes. Portanto, estamos a falar aqui o início da expansão pelo Levante, que era a única expansão na altura, conforme expliquei. Ninguém tinha ideia de atacar o Iraque, que era do outro lado. Isto começou, conforme expliquei, com um grupo de muçulmanos que conquistou, e depois a partir daí eles também entraram por este. A ideia mesmo era sempre por Tabuk, era sempre pela Síria, e então Abu Ubaida, a pedido de Abu Bakr, dividiu o exército em 4 partes. E cada parte iria por diferentes áreas. Um comandante, Amr bin As, foi pela rota da Palestina. Mais um outro comandante, Yazid bin Abi Sufyan, foi por Damasco. Shurahbil bin Hassana foi por Jordânia. E Abu Ubaida foi por Imissa, que era uma cidade muito antiga na época. Na altura, os romanos estavam a ser liderados ainda por heráclios, mas
ele efetivamente, quando sabe que vai haver um ataque, ele não aceita esse ataque, ele não quer esse ataque, ele envia o seu irmão Teodoro para combater. E é nesta altura que Abu Ubaida pede ajuda e Khalid, que estava no Iraque, foi enviado para ajudar. Portanto, é aqui que as histórias se juntam. Há efetivamente muitas batalhas pelo meio, mas Khalid, mais uma vez um estratega, consegue, ao voltar, tanto no caminho para o Levante, ele vai pelo deserto e, para não ser visto nas estradas, ele consegue entrar pelo deserto e juntamente com 10 homens consegue perigosamente atravessar o deserto ao ponto de ficarem quase sem água. Mas esta entrada pelo deserto permite que ele consegue apanhar os romanos pela retaguarda e assim os romanos foram apanhados. E foi mais uma vez, é uma estratégia. Khalid era um homem muito bom nessas áreas e é este ano, no ano 13, que acontece a tal batalha de Ajnadain, em que os muçulmanos de um lado eram 15 mil e os romanos eram sensivelmente 80 mil. E os muçulmanos conseguem ganhar esta batalha e a partir daí praticamente os romanos estavam totalmente derrotados e eles já têm caminho completamente aberto e conseguem marchar até Damasco, uma cidade de 6 mil anos. Dizem que é a cidade mais antiga do mundo, porque muitas das cidades nascem e depois morrem. Damasco é a única cidade que ainda hoje está de pé. E dizem que cercaram a cidade durante um mês. Os romanos, no final, tiveram que render-se. Eles até dizem que quem estava, o governador da cidade de Damasco, era o genro do Heráclides, um homem chamado Tomás. Ele tentou aguentar, pediu reforços, mas os reforços, à medida que chegavam, tinham que combater os muçulmanos nas planícies. A passado, dizem que sensivelmente um mês, já há quem diga 6 meses, eles renderam-se com condições. Dizem que Abu Ubaida negociou as condições. Também dizem que o próprio Khalid também conseguiu entrar numa parte da cidade e conquistá-la também. E as condições foram as seguintes. Primeiro, eles disseram que nós vamos render, mas primeiro queremos segurança para a população, que nenhum dos habitantes da cidade fosse mortos ou feito prisioneiros. Naturalmente, como não houve batalha, os muçulmanos aceitaram logo. Normalmente, quando não há batalha, não há prisioneiros. E todas as propriedades e as igrejas também fossem preservadas. Naturalmente, não houve problema nenhum, os muçulmanos não tinham problemas com isso. Em segundo lugar, eles pediram também que os cristãos pudessem continuar praticando a sua fé sem qualquer coerção para se converter ao Islão. Os muçulmanos também não tinham qualquer problema. Aliás, isto era uma das grandes condições que os muçulmanos sempre punham. Em terceira condição era que aqueles que desejassem partir com os bizantinos, nomeadamente soldados, pessoal das elites, podiam sair com proteção, safe passage, durante 3 dias. Também este ponto foi negociado por Khalid bin Walid e aceito. E finalmente havia o imposto. Os habitantes que quisessem permanecer sobre o domínio muçulmano pagariam um jizya, um tributo em troca de proteção e autonomia religiosa. Mais ou menos este tributo era uma moeda de ouro por ano, por cabeça. Isto dá à volta de 4 gramas de ouro por ano, que tem sensivelmente 150 euros de hoje. E isto era muito mais barato do que os altos impostos imperiais que eram cobrados pelo Império Bizantino. Este cerco terminou, Damasco caiu para as mãos dos muçulmanos, mas Allah quis, Abu Bakr, radiallahu anhu, antes do cerco começar, acabaria por falecer, e portanto essas condições seriam mais tarde debaixo de Sayyidina Umar, radiallahu ta'ala anhu. Inshallah, para a semana vamos falar sobre a morte de Abu Bakr, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, como é que foi depois a nomeação de Abu Bakr, de Umar, radiallahu ta'ala anhu. Para a semana, inshallah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sallallahu ta'ala, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.